O nosso palestrante de hoje é o Dr. Rodrigo Misiari Unes. Ele é da Escola Paulista de Medicina, neurocirurgião, especializado em coluna, e é uma das pessoas que tem a maior experiência e casuística aí em artrodese minimamente invasiva, particularmente o MIST-LIF. Faz isso aí seguramente há pelo menos 10 anos, que eu lembro aí do início que o Rodrigo começou a fazer isso. E gostaria de agradecê-lo, Rodrigo, aí como palestrante de hoje, como amigo, como residente mais velho aí, que nos ajudou bastante na época da escola, né? Tanto a mim quanto ao Franz, que está aqui. E aí, pessoal, vocês têm que aproveitar bastante, porque tem bastante experiência prática, né? É um cirurgião que não sabe só teoria, opera bastante, e principalmente nesse assunto, que é um assunto que ele gosta bastante de estudar e de operar. Antes de ir para a aula propriamente dita, Rodrigo, a gente tem que pedir o nosso vídeo do patrocinador. Hoje, agradecer a Spine Level, que pôde colocar aí essa nossa aula no ar, né? Nossa regional, ela não tem nenhum tipo de patrocínio, de mensalidade, de receita, então nós dependemos aí desse tipo de patrocínio para conseguir manter esse curso de educação continuada. Então, gostaria aqui de agradecer em público a Spine Level, que nos ajudou aqui para poder fazer essa aula de hoje. E aí, se eu vou pedir para rodar o vídeo do patrocinador, em seguida, Rodrigo, assim que acabar o vídeo, você já pode compartilhar na sua tela e iniciar a aula, tá bom? Okay, obrigado aí. Enquanto o Rodrigo compartilha a tela, eu vou dar mais um aviso. O Silvio vai colocar já no chat a lista de presença, lembrando que 70% de frequência nas aulas confere o certificado ao final do semestre, e particularmente na aula de hoje, nós vamos fazer um sorteio de 2 livros que o Rodrigo acabou de escrever sobre MIST-LIF, então ele vai disponibilizar 2 livros aí mediante sorteio, que será feito no final da apresentação, portanto, só quem tiver presente que no final que poderá receber o livro se sorteado, e quem tiver preenchido a lista de presença, tá bom? Então, preencham a lista e fiquem até o final, depois o Rodrigo vai explicar aí como pegar o livro quem for sorteado. Rodrigo, agora é contigo, agradeço novamente, e depois a gente abre para discussão. Estão me escutando?
Sim, está um Então, pouquinho sim. baixo, Rodrigo. Alô, tá ouvindo agora? Acho que agora sim. Tá bom aí Bom, para boa noite. você, Franz? Acho que eu que abaixei o meu aqui. Ok. Então, boa noite a todos. Obrigado ao pessoal aí, doutor Eduardo, doutor Franz, pela oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho da minha experiência. E, bom, o tema todo mundo já sabe, né? É a artrodese transforaminal minimamente invasiva. Então, só fazendo aqui um preâmbulo, né? Então, o nosso roteiro de estudos hoje, tá? É uma coisa bastante simplificada. Eu não tenho a pretensão de abordar o assunto de uma maneira integral aqui hoje, né? Até porque a gente não tem tempo. É uma experiência aí de 10 anos, como o Eduardo falou, e eu tentei colocar nesse livro, quem quiser depois adquirir o livro, tá? Que vai estar o que a aula hoje vai ser baseada no roteiro do livro. Então aqui esse primeiro QR Code é o link para quem quiser encontrar o livro na Amazon, tá? Eu não tenho ainda disponível o livro de forma impressa, tenho só algumas unidades que eu estou presenteando os colegas, e esses dois hoje que vão ser sorteados aí para os dois sortudos que ficarem até o final, né? Esse outro QR Code aqui, então vocês querem tirar um print screen aí da tela, né? Então depois fica com o link, quem tiver interesse, né? E esse outro QR Code é um vídeo que faz parte do livro mostrando a cirurgia passo a passo, tá? Tanto a parte macroscópica quanto a parte microscópica. Então, depois pode seguir o vídeo lá no YouTube, tá? O link está aí nesse QR Code. Tá? Então, basicamente, nosso roteiro vai ser o quê? Né? O conceito, né? As indicações para que serve o Mistilif, né? E quais casos são os ideais para a gente fazer o tratamento através dessa técnica, tá? E para entender o Mistilif e praticar, precisa ter um conhecimento da anatomia aplicada da região, que eu vou fazer um breve apanhado aqui, né? Vou falar das complicações, a gente não pode falar de uma técnica e não citar as complicações. Toda técnica, ela tem suas complicações, e vou fazer aqui também citar as mais frequentes, né? E no final, vou descrever o passo a passo com os detalhes da técnica, porque grande parte da artrodese que a gente faz, a bagagem que a gente utiliza na cirurgia aberta, ela é válida na cirurgia menos invasiva, né? Então, só para fazer um apanhado geral, quando surgiu o termo Mistilif, né? Foi mais ou menos em meados dos anos 2000. Então, assim, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa recente o Mistilif. Quando dois autores descreveram o triângulo de segurança. Então, eles começaram a usar esse termo de cirurgia espinhal minimamente invasiva, né? Aí, associado à descrição de Tilif do Harms na década de 80, começou a se popularizar esse termo Mistilif. Então, assim, o termo Mistilif, a gente utiliza até em português, é porque popularizou dessa maneira. Assim. Então, a gente não consegue identificar quem que é o autor mesmo dessa sigla, né? Mas ela é bem utilizada na prática. Então, quais são as características do Mistilif? A gente reduz a amplitude de acesso. Na artrodese aberta, a gente precisa de uma exposição muito maior se comparada com o Mistilif, porque a gente faz uma lesão tecidual menor, porque a gente aborda diretamente o ponto que a gente precisa fazer a dissectomia, são as facetas articulares, vou mostrar mais para frente. Então, com menor lesão tecidual, naturalmente tem menos sangramento e menos dor pós-operatória. Então, esses são os pontos assim que diferenciam o Mistilif da cirurgia aberta, né? Outro ponto importante é que, como a gente lesa menos a parte estrutural óssea da coluna, porque a gente abre só o forame, e a gente não lesa estrutura muscular nem ligamentar para fazer a cirurgia, tem menor instabilidade estrutural, aquela estabilidade iatrogênica que a gente causa. A musculatura tem uma estabilidade mecânica e uma parte funcional da sua função motora. Então, isso também é preservado. Não tem um descolamento muscular, não tem uma denervação muscular, não tem uma perda de irrigação muscular. Então, isso também é um ganho importante com o Mistilif, né? E
Falando também na menor lesão tecidual, a gente tem menos fibrose pós-operatória. Como a gente abre o forame na região do triângulo, onde não tem estrutura nervosa, a gente minimiza aqueles danos que todo mundo sabe da fibrose pós-operatória, que é a fibrose peridural, que é muito danosa ao paciente e motivo até de dores intratáveis. Como a gente sabe hoje, essas lesões, essas fibroses perirradiculares, né? E, no final, qual que é o ganho? É uma recuperação mais rápida. O doente vai de alta mais rápido, ele volta às suas atividades de uma maneira muito mais rápida, né? Agora, falando mais um pouco de conceito, né? Eu preciso abordar sobre esse conceito de instabilidade, né? Porque existe uma dúvida ainda entre os colegas, né? Tanto os mais velhos quanto os mais jovens, sobre a questão de fazer artrodese de coluna em doença discal, né? Muitos falam que você faz, não faz, então eu vou colocar o meu conceito aqui de instabilidade. Então, a instabilidade, ela gera deformidade, e a deformidade é o motivo da compressão neural. E qual é o problema da instabilidade? A gente tem que ter em mente que a coluna vertebral, ela abriga o sistema nervoso, então qualquer tipo de instabilidade que gere um grau de deformidade, uma compressão neural, é motivo de dor. Então, tenho em mente que a instabilidade é o motivo principal de a gente estar indicando a artrodese na doença discal. Mas o conceito de instabilidade que eu utilizo na doença discal é diferente do conceito de instabilidade aguda, como nas fraturas, lesões por destruição por tumores. Nesse caso aqui, é a estabilidade que a gente fala, é estabilidade crônica, né? Chamada estabilidade glacial. Assim como a gente olha a Torre de Pisa, que ela do ponto de vista de engenharia, ela é instável, porque ela está saindo do seu eixo normal, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não cai de imediato. Vão levar alguns anos para isso acontecer. A mesma coisa do conceito de estabilidade crônica da coluna. Então, o achatamento discal, a holístese, né, que é aquele escorregamento vertebral, a cifose segmentar, aquela escoliose que se forma por doença discal, isso tudo tem que ser encarado como uma instabilidade crônica, né? Significa que, de alguma maneira, a coluna não está se mantendo no seu eixo neutro e, por algum motivo, está acontecendo essa instabilidade. Então, a instabilidade crônica, ela leva a uma deformidade segmentar, tá? Não estou falando de deformidades globais, deformidade segmentar. E todas as deformidades segmentares levam o quê? A estenose do canal, tanto do canal, a parte central, quanto a parte foraminal. E essas estenoses são motivo de dor crônica. Então, o cirurgião moderno tem que levar em conta que a instabilidade, a doença discal, ela demonstra um certo grau de estabilidade crônica. Então, a gente tem tanto tratar essa estabilidade, quanto prevenir a instabilidade. Por mais que você fale, na minha cirurgia econômica, eu faço uma anectomia pequena, você está adicionando um grau de estabilidade iatrogênica. E quando se tira um disco que já era doente, né, uma mastectomia simples, você também está aumentando esse grau de estabilidade, porque está gerando achatamento discal, cifose segmentar, então tudo isso é motivo de dor pós-operatória, tá? Então, pensando nesse conceito de estabilidade, é assim que a gente aborda o Mistelif, né? Então, qual que é o o pulo do gato do Mistelif? Para deformidades segmentares. Não tenho pretensão de fazer cirurgia de Mistelif em colunas que têm grau de instabilidade e deformidades globais, tá? Então, o equilíbrio, no meu ponto de vista, tem que estar neutro e, de preferência, sem compensação. Aquela coluna que está normal, apenas aquele segmento que é doente, tá? Então, deformidades segmentares, né? Então, quais são os objetivos e as indicações principais do Mistelif, né? Aquela doença discal, ou no máximo 2 segmentos adjacentes, né? Como eu já disse, doença apenas segmentar, sem desequilíbrio no plano sagital, que é desequilíbrio global, né? Quando a gente precisa fazer com uma descompressão radicular, a gente consegue tanto as vias anteriores, né? A via anterior, a gente consegue tirar o disco, e as regiões posteriores da coluna através de facetectomias. Então, esse é o grande vantagem do Mistelif em relação às vias anteriores, né? A gente consegue fazer a descompressão anterior e posterior da coluna por um acesso único, diferente da via anterior, que a gente consegue as vias posteriores apenas de forma indireta.
O mistilífio a gente consegue as vias posteriores de forma direta e indireta, através de colocação do queijo e das facetectomias, né? Então, como eu disse aqui, a correção da deformidade segmentar, então aqueles achatamentos discais, o que eu recomendo que não sejam achatamentos maiores do que 50% do tamanho original do espaço discal, se comparado com os níveis adjacentes normais, tá? Aqueles colapsamentos discais eu coloco como uma contraindicação até relativa para o mistilif, tá? Só em mãos de cirurgiões experientes. Os cirurgiões que têm uma curva, estão ainda em curva de aprendizado, eu recomendo apenas com a altura discal preservada ou com alturas discais que não tenham perdido mais do que 50% da sua altura original, né? Então, quando a gente precisa fazer a estabilidade imediata, fazendo a artrodese de segmento, né, por exemplo, nas espondilolisteses, né, tanto degenerativa quanto lítica, também estão indicadas, né, a abordagem via mistilif, né, e inclusive as estenose óssea de canal, né, aquelas de um ou no máximo dois segmentos, sem a alteração no equilíbrio sagital, né. As herniações discais eu coloquei aqui até a parte, porque as hernias discais puramente simples, elas são uma entidade à parte, né? Eu coloquei aqui do lado, ó, DDD, né? Que são a doença degenerativa discal. A doença degenerativa discal, ela é uma entidade maior, que leva à instabilidade segmentar, estenose, espondilolistese, diferente das hernias discais, que é uma doença, é um evento agudo. Então, ainda é discutível a questão da artrodese na hernia discal, mas se tiver algum grau de instabilidade nas herniações discais, né, por exemplo, algum grau de deformidade já associada, também pode ser utilizado o mistilif nesses casos, tá? Então, aqui, a gente está aí, tem mais 30 minutos, então eu vou começar a dar uma acelerada, tá? No final, quem quiser ir anotando, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Então, aqui é um esquema, tá? Todas as imagens, quem quiser depois, tem no meu livro, tá? É só estar adquirindo, e tem o texto também, que a imagem sem o texto fica um pouco vaga. Mas aqui é para mostrar que a gente aborda o mistilif nessa região aqui, que é a região da zona triangular de segurança, tá? Aonde fica localizada a zona triangular? No andar que a gente chama de discal, que a gente diz o primeiro andar. E o andar discal corresponde às facetas articulares. Então, esse aqui é o ponto principal que o cirurgião que aborda a mistilite tem que conhecer, o andar discal, ou seja, as facetas articulares, tá? A gente vai ter que imaginar o trajeto da raiz, tá? É importante conhecer esse trajeto para não fazer uma abordagem de maneira errada na região aqui do forame. Por quê? Porque como o acesso é muito restrito, né? Geralmente a gente faz uma abordagem de apenas 2 centímetros. Se cair num lugar errado ou se o cirurgião não tiver o domínio desse trajeto, ele facilmente tem uma desorientação espacial intraoperatória e acaba abordando uma lesão, uma região diferente, errada, e não conseguindo fazer o procedimento completo sem lesão radicular, tá? Então, aqui, só para exemplificar, né, o andar discal, ele está exatamente na altura das facetas articulares. E a raiz, ela segue o trajeto por dentro do forame e emerge aqui, né, no que a gente chama o segundo andar, que seria o andar foraminal, tá? Mas essa divisão é divisão cirúrgica. Do ponto de vista anatômico, o primeiro e o segundo andar correspondem ao forame mesmo, intervertebral, do ponto de vista anatômico. Do ponto de vista cirúrgico, a gente faz a divisão para quê? Para diferenciar a porção do forame, a porção inferior, né, a metade inferior do forame, que é a porção onde a gente vai abordar o disco, tá? Então, o disco fica exatamente aqui na altura das facetas articulares. E o gânglio, ele emerge, o gânglio da raiz, ele emerge, então, no segundo andar. Nessa porção aqui, que é a pars interarticular, tá? A pars interarticular tem 2 porções, o istmo e a pars lateral. Então, a pars lateral é o ponto de referência para a emergência da raiz. E o terceiro andar, o pedicular, é importante aqui para mostrar que no terceiro andar a gente encontra a axila da raiz. Então, a axila da raiz está no terceiro andar, né? E o ombro da raiz, a raiz sai do saco dural, ela emerge do canal central em direção ao forame, pelo quarto andar, o andar suprapedicular, tá?
Aqui é uma peça anatômica, só para mostrar, então, aqui o andar discal, né? Aqui é o disco intervertebral, o ombro da raiz aqui já no quarto andar, aqui a axila da raiz, o gânglio da raiz aqui correspondente ao segundo andar, a axila no terceiro andar, e o quarto andar, ele está aqui na porção inferior. Então, em um segmento, a gente aborda aqui, do ponto de vista anatômico, o quarto, o primeiro, o segundo, o terceiro andar. Aqui é só para mostrar a correlação, né? Não adianta saber esse trajeto da raiz só de uma maneira descritiva, né? A gente tem que fazer correlação topográfica. Então, aqui, por exemplo, olhando a coluna aqui por fora, na região posterior, a gente olha aqui que as facetas articulares, a gente tem que imaginar, olhando para as facetas, que eu tô atrás do espaço discal, que aqui é onde eu tenho que abordar para fazer o mistelífico, para fazer a dissectomia. Mas, se eu vier mais para cá, para dentro, né, mais para a região medial, nessa altura aqui, eu vou encontrar quem? O ombro da raiz. Então, eu tenho que saber o meu limite medial para fazer a minha facetectomia, né? Mesma coisa para cima, né? Cranialmente, né? Eu tenho que saber qual que é o meu limite superior para quê? Para eu não lesar o gânglio da raiz, que está aqui bem na frente da pars lateral. Então, aqui emerge o gânglio da raiz dorsal. Tá? Então, essa correlação topográfica ela é fundamental no trajeto da raiz, né? E, então, conhecer a anatomia descritiva da vértebra é importante, tá? Só para mostrar aqui o istmo da pars corresponde, então, à raiz que emergindo dentro do forame intervertebral. E a pars lateral corresponde à emergência do gânglio da raiz dorsal. E a faceta articular corresponde, então, à altura do disco intervertebral. Então, aqui só para mostrar, né, os limites, né? Então, a gente tem que conhecer esses limites do canal, né? Então, o canal central, qual que é o limite lateral? São as facetas articulares numa região que não tem um descritivo ainda anatômico, na nómina anatômica, mas seria a junção entre a lâmina e a faceta inferior. E a faceta inferior, ela corresponde à primeira porção das facetas que a gente vai ter que remover para fazer a facetectomia. Então, essa porção onde a gente imagina a junção da faceta com a lâmina é o limite lateral do forame, do canal. E o limite lateral do forame, né, seria as bordas dos pedículos. E entre a junção da faceta com a lâmina, até aqui essa borda lateral, é a zona foraminal. E lateralmente aos pedículos é a zona extraforaminal. Então, esses limites do canal a gente tem que conhecer também, porque como a abordagem é restrita, a gente tem que cair no lugar certo, tá? Então, só fazendo então o gancho com o triângulo de segurança, né? Ou o triângulo de Kembin, como quem quiser chamar, como que a gente aborda esse triângulo, né? Imaginando, a borda é um triângulo, então a borda medial do triângulo, ela corresponde à borda do saco neural e uma parte dela ao ombro da raiz, no quarto andar aqui. O platô superior vertebral, ou a borda inferior do disco, como queira, formada aqui pela base, né, do triângulo de Kembin, triângulo de segurança, e a porção lateral do triângulo é formada pelo gânglio da raiz dorsal, tá? Então, o triângulo de segurança é fundamental na abordagem. Aqui, quando a gente vai fazer, então, a parte de instrumentação, a gente precisa conhecer a parte também anatômica e correlacionar a parte anatômica com a parte radiológica. Não adianta só, né? Então, aqui eu fui para mostrar que quando a gente vai fazer, então, a passagem dos implantes, dos parafusos, precisa ter uma incidência correta de trabalho, né? Então, normalmente a gente deixa aqui os platôs paralelos e os pedículos centralizados. Essa é a incidência de trabalho, tá? E lembrando que a incidência oblíqua, né, que eu marquei os pedículos e bati uma radiografia para a gente ver. Quando a gente coloca em incidência oblíqua, a gente consegue olhar o pedículo como um túnel, a gente consegue olhar por dentro, né, entre aspas, por dentro do pedículo. Então, a gente consegue estudar qualquer tipo de ruptura, né, do trajeto pedicular, ao mesmo tempo que a gente consegue olhar a pars lateral para localizar a saída aqui do gânglio da raiz dorsal. Né?
Aqui é só para mostrar, tá? O trajeto da raiz, né? Imaginar o trajeto dentro do canal, olhando pela radiografia, tá? Tem que ser, imaginar que é assim, né? A raiz sai do saco dural aqui no quarto andar, o gânglio está aqui na região do segundo andar, o disco vertebral no primeiro andar, e aqui no terceiro andar, ao lado do pedículo, a axila da raiz, tá? E sempre lembrando que o terço anterior é o seu limite anterior de colocação dos implantes, né? Para evitar qualquer tipo de lesão em estruturas retroperitoneais. Então, sempre parar aqui no terço anterior, tá? Aqui é para mostrar, né, um guia colocado no pedículo, a gente consegue olhar o trajeto dele dentro do pedículo. Então, quanto mais oblíquo tiver, mais incidente no pedículo, o guia fica parecendo um ponto, né? Então, aquele sinal do alvo. Então, começar a entender essas incidências e trabalhar elas, né, durante a cirurgia, né? E aqui é para mostrar o pedículo sacral, né? Que o pedículo de S1, ele normalmente ele não é muito bem visível quanto o pedículo dos lombares. Por qual razão? Porque o sacro ele tem muito osso esponjoso, então às vezes ele é um pouco borrado. Então, imaginar que o excesso lateral de S1, né, ele segue também as facetas articulares. Então, nunca, se você não estiver enxergando aqui a borda medial da face do pedículo S1, lembrar que ele segue também a orientação das faces articulares como o limite do canal, né? Do canal nessa região, tá? E lembrar, né, do trajeto, né? A gente faz uma abordagem uns 15 graus aqui na porção inferior da faceta, sempre em direção promontório, e nunca dirigir muito para a linha média, né? Um pouco mais lateral aqui, justamente para de se dirigir muito medial, a gente acaba pegando o recesso aqui de S1, e ele é mais estreito, o recesso de S1 é mais estreito que nas lombares, então tem que tomar um cuidado adicional aqui nessa região, tá? Quando fizer a sua instrumentação, né? Aqui o ponto de entrada, tá? Na borda lateral e inferior da faceta superior de S1. E lembrar que nessa região aqui, ó, nas regiões laterais sacrais, a gente tem um plexo venoso e um plexo nervoso, né? Do plexo lombosacral aqui, raiz de L5, de L4, L5, saindo aqui, né? Na asa sacral. E na porção mais anterior, os vasos sanguíneos. Então, essa região lateral, ela é insegura para fazer instrumentações bicorticais. Na região aqui mais medial do promontório, é uma região, eu digo que é segura quando se indica fazer uma instrumentação bicortical, né? Como já disse, o sacro, ele tem uma porção esponjosa muito grande, então, às vezes, é até recomendado uma instrumentação de S1 bicortical, tá? Diferente das regiões lombares, né? Que tem que parar no terço anterior da vértebra, né? E só para, isso aqui é importante, né, esclarecer que esse trajeto da raiz aqui, ele é recorrente de L1 a L5, das raízes de L1 até a raiz de L5. A raiz de S1, ela emerge, não aqui no quarto andar, mas ela emerge aqui no segundo andar, tá? Na região foraminal. Então, o que acontece? O cirurgião menos experiente faz uma laminectomia aqui na região de L5 S1, por exemplo, para fazer uma dissectomia simples. Ele não quer fazer artrodese, né? Aí o que acontece? Ele abre aqui a laminectomia e encontra a raiz de S1. Aí ele fica confuso, porque ele não está acostumado a encontrar uma axila da raiz aqui, né? Aí ele acaba se confundindo e se desorienta. Ele acha que a raiz de S1 é a raiz de L5. Ele fala, nossa, eu estou aqui no forame, né? Então, acaba se perdendo. O que ele faz? Ele pega essa raiz aqui e afasta lateralmente. E aí que surge o problema. O afastamento lateral, você pode machucar aqui a raiz, né? Fazer uma lesão nervosa aqui, ao mesmo tempo que você vai trabalhar na axila da raiz, e pode também ter fístulas licórides. Então, o mais correto aqui, quando faz a laminectomia que encontra a axila da raiz e a emergência da raiz de S1, você fazer a tração da raiz de encontro ao saco dural, fazer medialmente, né? Afasta a raiz medialmente e não lateralmente, tá bom? Aqui só para lembrar, se você passou o seu guia, né, o fio guia, e cruzou a linha média, tá? Você tem uma grande chance de você ter cruzado o recesso lateral. Então,
se acontecer essa imagem aqui, proceda novamente ao procedimento, tá? Então, aqui só para finalizar o trajeto da raiz, né? Então, imagina que a entrada da raiz no forame, ela acontece no quarto andar, então a gente consegue encontrar aqui o ombro da raiz no quarto andar, né? Aí a raiz segue aqui pelo terceiro andar, na região do pedículo, né? Nessa região a gente encontra a axila da raiz, e lembrando que medialmente a axila da raiz, nessa região aqui no centro do corpo vertebral, tem o forame base vertebral, que é a drenagem aqui do plexo de Batson. Então, tomar extremo cuidado, não manipular aqui a região da axila radicular, porque você vai fazer um sangramento vultuoso, a ponto até de o paciente precisar de transfusão sanguínea, tá? Então, ficar bem orientado. Viu a axila da raiz, foge dela, tá? Aqui do lado tem um complexo base vertebral, ele drena por aqui, né? Aí, a saída da raiz, né, do canal, ela se faz aqui pela região da pars interarticular, mas a região da pars lateral, tá? Então, pensa assim, trajeto, entrada e saída da raiz, tá? E o andar discal, então, correspondem às faces articulares, e o andar pedicular corresponde à região dos pedículos, onde a gente encontra a axila radicular e o forame base vertebral, né? Então, as complicações, eu vou dar uma acelerada, a gente só tem 20 minutos, estou controlando o tempo aqui, tá? A principal complicação do mistilite, como a gente faz um acesso pequeno, né, a gente tem um pouco de lesão de pele, aquela borda da sutura fica um pouco deiscente, às vezes até com necrose, pode abrir. Então, tomar um cuidado, né, não machucar a pele e ter o cuidado de, na hora de suturar, se já tiver um pouquinho machucado, até fazer um debridamento ali e suturar, porque pode ser motivo de infecções, né? E uma outra complicação, gira mais ou menos em torno de 5 a 7%, é uma desestesia transitória. Todo mundo que faz TILIP já deve ter encontrado algum caso com isso, né? O doente, ele evolui bem no pós-operatório imediato, né? E de uns 3 a 5 dias após a cirurgia, no máximo 7 dias, ele começa com uma dor neuropática no trajeto da raiz manipulada, mas assim, extremamente doloroso. O cirurgião fica até assustado, achando que tem um parafuso fora do lugar, ou um queijo migrado. Ele fica desesperado, porque o doente realmente tem uma dor, se não igual, pior do que antes da cirurgia, né? Mas é uma dor por manipulação na região do segundo andar, né? Na região próxima ao gânglio. Manipulação, sangramento, coagulação excessiva do plexo. Então, para evitar esse tipo de complicação, tomar um extremo cuidado de não manipular o segundo andar, tá? As fístulas licóricas, elas são muito raras no mistilif. Elas acontecem, geralmente, só no intraoperatório, quando a gente faz, às vezes, uma passagem inadvertida, por exemplo, mais intempestiva, assim, de um queijo, que lesa o ombro da raiz, quando a gente faz uma facetectomia muito maior do que o normal. Porque uma facetectomia bem feita, você não expõe o ombro da raiz. Então, geralmente, é difícil na mão de cirurgião que já tem experiência com mistilite, a fístula licórica. E quando ela acontece, basta uma gordura, uma colinha ali na região, porque não tem espaço morto para aquele líquido se expandir. Então, normalmente, quando acontece, é muito raro uma fístula licórica externalizada. Então, é bem raro, tá? As lesões radiculares acontecem, normalmente, durante uma dissectomia, onde o cirurgião se perde um pouco, manipula a estrutura nervosa inadvertida, ou quando ele faz o passo cage também, de uma forma muito agressiva, está com dificuldade de abrir o espaço, não selecionou bem o caso, então acaba machucando o ombro da raiz também durante a passagem do cage, né? Normalmente essas lesões são temporárias, não são permanentes, né? Lesões permanentes podem acontecer quando o cirurgião desconhece a anatomia e acaba manipulando muito uma região que ele desconhece, né? Então, é mais raro lesões permanentes, né? Agora, as complicações tardias, né? Migração de cage, ela é muito rara de acontecer, normalmente por mau posicionamento intraoperatório, por retiradas incompletas do núcleo discal. Então, aquele núcleo que já não roda direito, aquele cage que já não roda, o cirurgião bate, ele não entra, ele fica na bordinha ali atrás. Então, isso aí é falta de limpar bem o espaço. Então, retira esse queijo, faz uma limpeza bem adequada,
que o cage vai rodar direitinho, você vai evitar esse tipo de complicação aguda, né? Mau posicionamento de parafuso, eu vou ser honesto, é uma coisa que pode acontecer, mesmo a radiografia ali, o raio-x intraoperatório, pode enganar o olho mais experiente, porque mínimos cruzamentos de parafuso no recesso lateral pode ser suficiente para uma sintomatologia exuberante. Então, como a gente não apalpa o pedículo, né, a cirurgia não é aberta, a gente tem que confiar na radiografia, né, tem que confiar no raio-x. Mas, como eu disse, pode enganar o cirurgião mais experiente, né? Já tive esse infortúnio de colocar o parafuso e tá a imagem perfeita, mas passou assim, vamos dizer, menos da metade do parafuso no recesso e o doente teve sintoma. Então, hoje, de rotina, eu recomendo que se use a monitoração neurofisiológica intraoperatória para fazer uma eletromiografia intraoperatória nos parafusos, porque você pode se enganar só com a radiografia, né? E a baixa densidade óssea, né, tem que ser lembrada, porque é uma complicação grave você fazer artrodese, mistilif em pacientes com baixa densidade óssea, principalmente idosos com osteoporose. Digo por quê? Porque pode acontecer fraturas do corpo vertebral, osteólise de parafusos, antes de a artrodese ser efetuada. Então, eu desencorajo a realização de mistilif em pacientes com baixa densidade óssea. A não ser que se faça um tratamento antes, né, dessa osteoporose e adiar o procedimento por mais tempo possível. Né? Aqui é só para mostrar, né, o tipo de aspecto da sutura, né, como ela é muito pequenininha, essas pequenas necroses podem sofrer deiscência e ser motivo de infecção. Então, o acompanhamento pós-operatório da sutura é importante. Aqui é para mostrar um caso de uma desestesia transitória, pós-operatória, foi tão intensa que o doente apresentou aqui sinais de desautonomia, né? Você pode ver que esse pé está mais demasiado e hiperemiado. Então, a desestesia transitória, na verdade, é uma desautonomia que acontece. O nervo ele sofre algum tipo de lesão transitória e acaba até acontecendo isso aqui, né? Nesses casos, você pode até passar algum gel de lidocaína, que ajuda bastante, que essa área aqui é muito dolorosa, assim, até o toque, né? O doente não põe a mão, não põe meia, porque dói demais, né? É extremamente doloroso, mas é transitório, né? O importante é reafirmar para o doente que vai passar, dar o pregabalina, dar alguns neuromoduladores, que isso passa em 3, no máximo 4 a 5 semanas. Aqui é um sinal aqui, né, mostrando já um sinal de um paciente que foi operado, ficou bem por um tempo, e depois de um ano, mais ou menos, voltou com dores axiais, eventualmente dor radicular novamente, e aí começa a aparecer esses sinais aqui. Isso aqui é um sinal já de subsidence, né? E aparece assim, começa a formar um halo ao redor do queijo. Isso é um sinal, para mim, inequívoco de pseudoartrose, tá? A osteólise, então, aparece muito tardiamente, né? Então, é mais difícil ver essa imagem aqui, mas a paciente que tem essas imagens aqui, dor pós-operatória, assim, tardia, tem que ser pensado em pseudoartrose, tá? Então, falando da técnica, né? Lembrar que a gente depende do instrumental cirúrgico, então, você tem que ter um set de instrumentais de apoio muito importante, tá? Vou mostrar aqui e checar o seu material antes de começar a cirurgia, porque se faltar uma pecinha, vai comprometer o seu procedimento de forma global, tá? Não confie em instrumentadoras, enfermeiros, ninguém. Você é o responsável pelo seu procedimento. Então, faça você a checagem e a dupla checagem de todo o instrumental do fabricante, né? Do fornecedor, né? E tenha um treinamento do seu kit completo. Nunca faça um mistilif sem conhecer o instrumental. Cada fabricante tem uma peculiaridade diferente, a montagem e a desmontagem do material, então conheça ele antes, não deixe para conhecer no dia da cirurgia, tá? Eu sou muito chato com isso aqui, eu não faço cirurgia sem fazer um workshop no meu consultório e conhecer o instrumental completo, tá? Então, e fazer a checagem dos implantes, né? Os tamanhos de parafuso que vai precisar, os tamanhos de cage, porque costumam faltar os implantes que são os mais utilizados na prática. Então, confira com o fornecedor os implantes, as quantidades, se é compatível com a sua necessidade, tá?
Então, aqui, por exemplo, né, o kit é um kit de apoio, né? Você tem que ter uma pinça de disco denteada, tá? Para retirada, remoção da faceta articular. Como o espaço é muito pequeno, se você não tiver esse instrumento aqui, você não consegue tirar a faceta articular por um buraquinho de 2 centímetros, né? Tem que ter um jogo aí de osteótomos bons, né? De vários tamanhos, né? Esse instrumento aqui, né? Essas pinças shavers, elas são importantes para fazer uma remoção adequada do núcleo, né? Você tem que confiar na artrodese intersomática. Então, você fazer uma limpeza total do núcleo discal é importante. E esse instrumento é fundamental. Além de fazer uma remoção completa do núcleo, ele ajuda você a fazer uma distração do espaço, né? Já preparar um caminho para o seu cage, né? O seu cage T-Leaf, né? Então, essas curetas aqui, de vários tamanhos, de vários formatos, curvas, para você fazer a limpeza contralateral é fundamental também, né? Raspas de platô para fazer a retirada da cartilagem do platô também, né? Para fazer uma superfície vertebral para o implante do enxerto ósseo, né? Então, lembrando agora, dando gancho no enxerto, que jamais faça uso de cerâmica isoladamente, né? O melhor enxerto que tem é o enxerto autólogo, tá? Que pode ser utilizado das próprias facetas articulares. Quando a faceta, por algum motivo, o paciente idoso, ela é esclerótica, você pode retirar algumas rolhas de enxerto aqui da crista, né? A tuberosidade ilíaca é o melhor lugar para tirar, porque tem uma massa óssea grande e dá muito pouca dor pós-operatória, tá? Eu não recomendo tirar da frente para a cirurgia atrás, né? Dói demais na frente. E aqui já está do ladinho aqui da sua cirurgia, tá? É bem fácil fazer uma retirada com uma trefina boa, tá? O afastador é importante ter um afastador bom, porque às vezes cada fabricante tem um afastador diferente, você acaba não se adaptando com nenhum, porque cada hora você usa um, então é bom ter o seu, tá? Eu uso esse Casparzinho aqui, com uma fibra ótica que eu comprei nos Estados Unidos, e a gente coloca aqui para fazer a parte macroscópica da cirurgia, né? A disposição ali é uma coisa muito pessoal, mas eu recomendo aqui que o cirurgião fique do lado do que vai fazer a dissectomia e o auxiliar e os equipamentos grandes do lado contralateral, para facilitar a sua posicionamento na cirurgia, né? Então, começando o procedimento, a gente começa passando os fios guias, né? Depois faz o T-Leaf. Por qual razão? Você fazer a passagem dos fios guias e dos parafusos com tecido aberto é mais difícil. Com os tecidos fechados é mais fácil. Então, a gente marca o ponto de entrada na pele, no ponto médio do processo transverso, né? Igual está aqui. Aí, depois que introduz a agulha na pele, o ponto de entrada no pedículo é na borda lateral do pedículo, né? Às 9 horas aqui do lado esquerdo, né? Do paciente, e às 3 horas do lado direito, né? Então, sempre na borda medial em direção à borda, a borda lateral em direção à borda medial. Então, aqui, dando exemplo, né? Você começa às 9 horas e para às 3 horas. Por quê? Por qual razão? Porque você precisa, parando aqui, a gente vai garantir que não atravessa o recesso lateral ao mesmo tempo que você vai perfurá-lo na frente, né? Se você fizer isso aqui, entrar nesse ponto e parar nesse ponto, a gente vai acabar parando o fio guia no meio da vértebra, que é o lugar seguro para a gente continuar o procedimento, né? Então, essa imagem aqui, para demonstrar, parou no ponto médio, você tem que ver essa imagem aqui no perfil, tem que estar na metade do corpo. Imaginar que seu fio guia tem que ficar assim no axial, né? E nesse estágio a gente faz a monitoração eletromiográfica para ver se não somente a imagem está boa, mas uma dupla checagem. Vou checar novamente se não tem nenhum retorno, nenhum sinal de contato com a raiz no recesso lateral, né? Aqui é um exemplo para mostrar, né? Então, a gente coloca os fios guias primeiro, depois, faz a passagem das agulhas, depois os fios guias, e eles estão nesse posicionamento, no meio da vértebra, né? E no AP, a imagem correspondente é na borda medial dos pedículos. Assim, eu garanto que não fez o cruzamento do recesso lateral, tá? Aí, em seguida, o que a gente faz? A gente passa os parafusos, né? Aí coloca o fio guia, né, por dentro da agulha e passa os parafusos somente do lado contralateral ao T-Leaf. Por qual razão? Porque eu vou usar esses parafusos contralaterais para fazer a distração do segmento, né?
A distração contralateral vai me ajudar o quê? A dissectomia, ao mesmo tempo que vai abrir um pouco esse espaço para me facilitar a remoção do disco, ao mesmo tempo que vai me facilitar o implante do queijo, né? Então, nunca faça um implante do queijo sem a distração contralateral. E no lado ipsilateral ao tilife, a gente mantém os fios guias colocados, né? Presos ao campo cirúrgico, né? E coloca o seu afastador do seu gosto, né? O afastador da sua preferência, tá? Nesse caso aqui, era um afastador também tipo Casper, né? Compatível com o tamanho do paciente, né? Aí, o que acontece? Antes de colocar, então, o afastador, a gente faz uma dissecção romba. Esse é o pulo do gato. O mistilif não machuca a região lombar, não denerva, não desestabiliza a região muscular. Porque a gente faz aqui uma dissecção com o dedo, né? É bem simplesinho aqui. Nesse ponto é importante ter o bloqueio muscular, tá? Eu recomendo, senão, se não tiver bloqueio muscular, você não consegue nem colocar o afastador aqui. Em casos extremos, pacientes idosos, por exemplo, né, que tem muita lipodistrofia muscular, por exemplo, aqui nessa figura, né, não precisa de bloqueio muscular. Aqui você consegue afastamento bem fácil, tá? Entre os músculos aqui da região lombar, tá? Mas, no geral, paciente jovem, eu recomendo um bloqueio muscular nessa etapa aqui, né? Então, a gente vai cair nessa região, né? Vai ver só a faceta, basta só a faceta articular, né? A gente faz um corte em L, primeiramente na faceta superior, desculpa, na faceta inferior, faz um corte em L. O limite superior é a parte lateral e o limite medial é a junção aquela junção entre a lâmina e a faceta articular, né? Aí, retirar da faceta inferior, né? Lembrar que a faceta inferior ela é medial. E a gente vai expor a face articular da faceta superior. Aí basta um corte transversal na faceta superior, que eu vou conseguir abrir o primeiro andar, vou cair dentro do forame, dentro do triângulo foraminal. Então, aqui, o exemplo, né? Então, imaginar aqui que eu estou do lado esquerdo do paciente, eu vou fazer um corte em L na faceta inferior. Para quê? Para expor a face articular da faceta superior. Aí eu faço um corte transversal na faceta inferior. Para quê? Para expor a zona triangular de segurança. E eu vou cair e vou ver só isso mesmo, né? Vou ver a gordura epidural e um resto aqui de ligamento amarelo. É só isso que eu vou ver. Eu não preciso ver a axila, o gânglio da raiz, e muito menos eu preciso ver o ombro da raiz aqui na região do canal. Basta essa remoção simples para a gente ter o espaço aqui de trabalho para fazer a dissectomia. E quanto menos exposição neural, melhor para o seu paciente. Menos desestesia transitória, menos fístula e menos lesão radicular. Tá? Lembrando que dentro do disco, eu só coloco o osso. Então, eu uso a própria faceta articular, tá? Como enxerto autólogo. Como regra, a faceta articular é suficiente para preencher o espaço do núcleo. Como a gente não tira o anel, né, como no ALIF, o espaço do núcleo é suficientemente preenchido com a faceta articular. Né? Então, a gente moe bem o osso, né? Quanto mais moído tiver, melhor ele fica lá dentro, maior a superfície de contato para a sua artrodese, né? E fazer sempre essa conferência, se a esponjosa da faceta é viável, né? Você vai surpreender em pacientes idosos que essa faceta cortadinha, ela não é vermelha como está nessa foto aqui, ela é branquinha, porque é um osso esclerótico já. Esse osso esclerótico eu não recomendo utilizar como enxerto, aí eu recomendo fazer a retirada de esponjosa de ilíaco, tá? Mas em pacientes jovens, né, que são a grande maioria dos pacientes pelo estilífico, que tem disco ainda alto, né, pode ser muito bem utilizado, tem inclusive trabalhos na literatura mostrando que a faceta é um bom enxerto autólogo, tá? Então, você faz a dissectomia aqui, bem feita, com bastante cuidado para não encontrar aqui o gânglio e muito menos aqui o ombro da raiz dentro do canal, tá? Bastante cuidado, porque uma colocação inadvertida do seu instrumental que pode causar lesões, assim, graves no seu paciente, né? E lembrando que quando você cai aqui, você vai encontrar aqui gordura epidural, vasos sanguíneos do plexo de Batson, e vai encontrar ainda o ligamento amarelo. Ele não sai por completo aqui com
sua facetectomia. Então, começar a identificar aquelas estruturas, né, do forame. Então, eu recomendo começar a sua dissectomia, procurar o seu disco, bem nessa região aqui, onde está a estrelinha. Que região que é essa? Aqui é o quarto andar, é a região, o andar suprapedicular. A região suprapedicular corresponde à base do triângulo da zona foraminal. Então, aqui, é a região mais longe das estruturas neurais que estão dentro do forame. Então, segue o corte da sua faceta superior, segue ela aqui bem adjacente a ele, cai no disco e começa a mexer aqui sem medo, coagulando aqui o plexo venoso, aí você vai aqui retirar o remanescente de ligamento amarelo e vai encontrar aqui o seu disco, vai limpar da gordura peridural e vai encontrar o seu disco por aqui. E aí, você consegue... Espera que está aqui o meu timer, desculpa. Tá? E lembrando, a quantidade de disco, né, sempre deve ser quantificada com base na altura do seu espaço discal, né? Então, aqui, para dar um exemplo, quantidade de disco curetado para um nível de dissectomia, tá? Então, tenha esse costume de quantificar a sua dissectomia com base no volume de disco, né? Para você ter uma ideia de se você está tirando de forma adequada o seu disco, tá? E aí, feito o quê? Né? Aquela dissectomia bem feita, faça uma distração, né, contralateral dos seus parafusos para permitir o implante do cage, né? Primeiro eu coloco aquele osso moído aqui dentro, bem impactado, e na sequência, com o espaço discal distraído, eu faço o implante do cage com o osso autólogo, tá? Assim eu consigo colocar ele o mais anterior possível e fazer aquela rotação no plano coronal de maneira adequada do cage, tá? Nunca faço sem distração, né? Aqui só para mostrar, né, o preenchimento do cage, né, com o enxerto, e aqui o cuidado, né, na hora de fazer o implante do cage, para não esbarrar no gânglio que está ali do ladinho, né, e principalmente no ombro da raiz, né? Se dá uma escorregada aqui, você empurrar esse queijo para dentro do canal, vai fazer, com certeza, lesão no ombro da raiz, até às vezes com o pé caído, tá? Tomar muito extremo cuidado, né? Aí, quando você coloca o queijo dentro do espaço, né, fazer uma inclinação da chave no sentido lateral. Para quê? Para eu direcionar esse queijo para o outro lado. Eu tenho que imaginar que vou colocar ele não assim perpendicular, mas direcionando ele para o outro lado. Senão, você não consegue rodar ele no plano coronal, né? Então, aqui, ó, essa foto aqui, o correspondente da imagem é essa, né? Eu tenho que colocar imaginando que ele vai virar lá para o outro lado, né? E a localização ideal do queijo, onde que é? Né? Na metade anterior da vértebra, né? Por que na metade anterior? Porque eu vou precisar comprimir esse espaço aqui, né? Comprimir esses parafusos para deixar esse espacinho aqui, posterior, menor do que o anterior, para justamente dar uma lordose nesse espaço, né? Para eu fundir esse espaço em lordose, não em cifose, ao mesmo tempo que eu vou travar esse queijo na posição, para ele não correr risco de migração enquanto a fusão óssea não acontece, né? Se você colocar ele muito para trás, não adianta, você pode apertar o que você quiser aqui, que ele não vai fazer a lordose segmentar aqui, né? Então, o posicionamento no perfil é na borda anterior, né? Desculpa, na metade anterior, ao mesmo tempo centralizado aqui, né? No AP. Um certo grau de excentricidade é aceitável, desde que seu queijo esteja, tá, dentro do espaço discal, né? Dentro dos limites aqui do espaço discal, tá? Então, esse grau de excentricidade é aceitável. E, no geral, ele não fica tão centralizado como esse. No geral, ele fica um pouco excêntrico, tá? Não se preocupe com isso, tá? Aqui é só para mostrar que é um sinal de boca de peixe, né? Tem que ficar assim, como uma boca de um peixe, mais aberto na frente e mais fechado atrás. Esse é o posicionamento ideal do seu queijo, tá? Assim você evita a migração, né? Aí eu coloco o remanescente, os parafusos remanescentes nos fios guias que estavam lá presos ao campo, né? Coloca pelo fio guia, né? Aí ele sempre vem acoplado a essas torres de fixação servem para implantar as hastes de maneira
é mais fácil por entre os tecidos, né? Porque aqui é muito estreito, então precisa dessa torre para guiar lá até o final. Ao mesmo tempo que essas torres servem de um instrumento para empurrar as torres de encontro aos parafusos, porque os tecidos ficam agarrando lá as hastes. Então, você precisa ter alguma coisa, um contra-torque para empurrar. Então, elas também servem para isso, né? Para você acoplar as hastes na cabeça do parafuso de maneira adequada, né? A gente mede aqui, né, com o paquímetro próprio do fornecedor, mede o tamanho ideal da haste, né? E a haste ela é colocada, né, sempre com a radioscopia. Para quê? Para ficar simétrica, né? Então, a gente coloca pela própria incisão, lembrando que aqui a aponeurose muscular tem que ser aberta de maneira adequada para fazer a colocação. A gente coloca no sentido vertical, depois vira, né, no sentido horizontal, acoplando, tendo certeza que está na torre. E o que a gente faz na sequência? A gente bloqueia o segmento distal. Primeiro, por que bloquear o segmento distal? Para fazer a compressão do segmento cranial e bloquear os parafusos em compressão. Aí, feito a compressão do sistema, travou, a gente retira as torres e é feito, então, aqui o aspecto final da construção, né? Eu queria, então, agradecer, deixar aqui, mais uma vez, o link aqui do livro na Amazon, tá? Amazon Kindle, e aqui o link do vídeo que eu faço questão que vocês assistam, tá? Porque muita teoria, ali é um pouquinho de prática, o vídeo está bem bonitinho, tá bem ali explicativo, tá bom? Vou abrir aqui para o doutor Eduardo e para algumas perguntas para quem quiser fazer, se tiver alguma dúvida. Eu não estou escutando. Está liberado já, pode abrir, Eduardo. Agora abriu. Rodrigo, gostaria de agradecê-lo aí pela aula. Muito boa essa visão anatômica, a correlação com a cirurgia, isso é fundamental para várias abordagens, não só para o mistelif, realmente tem que dominar isso aí. Tem uma pergunta no chat do Isaac, está perguntando quanto tempo depois do procedimento, se ocorrer desestesia transitória, qual o prazo aí de melhora que você observa? E o que você costuma fazer já? Então, quando aparece, né, é muito precoce, geralmente é assim mesmo, 3, no máximo 5 dias, o doente já te liga apavorado, que, nossa, doutor, eu estou pior que antes, e tem que tratar de forma agressiva com os neuromoduladores, tá? Alguns casos muito intensos, tem que ser feita a readmissão hospitalar, até bloqueios epidurais, às vezes precisam, inclusive com infusão anestésica por cateter peridural pelo forame, já tive que fazer. E esses casos intensos duram aí umas 4 semanas, tá? 4 semanas, a forma mais intensa da dor. Mas um certo grau de desestesia ainda perdura até por 8 semanas, né? Então, eu sugiro, nesses casos, fazer uma abordagem agressiva com os neuromoduladores, tá? A periciazina, que é o neuleptil, a pregabalina, pode ser usada junto com a ciprobenzaprina, fazer uma abordagem multimedicamentosa, em casos intensos, tá? E evitar, de toda maneira, os analgésicos comuns, que eles por uma razão ainda não compreendida, eles pioram a sintomatologia, tá? Avisar o doente. E nas áreas mais intensas, né, geralmente são localizadas, usar os anestésicos locais, em creme, né? O Lidial, ou aquele gel de lidocaína ajuda um pouco, tá? Ajuda, pode ser utilizado também, tá? Segunda pergunta aqui, Rodrigo. Quais são as limitações para indicar a via posterior? Acho que no caso ele quis dizer aí posterior de uma maneira geral e preferir a via anterior. Então, isso aí é uma pergunta muito boa, né? Fazendo gancho com o mistelif, tá? Vou falar na técnica. Então, as limitações para essa técnica, quais são? Vou reforçar aqui. Disco muito achatado. Quanto mais achatado? Mais do que 50% da sua altura inicial.
comparado com os níveis normais. Então, você vai olhar os níveis lá adjacentes e vai fazer uma estimativa. Se ele tiver mais do que 50% de achatamento, eu não indico fazer essa técnica quem estiver ainda em curva de aprendizado, tá? A outra limitação são mais do que 2 segmentos, né? Também não recomendo, né? Eu já fiz, mas demanda um certo grau já de mais experiência. Então, multissegmentos, 3 segmentos, também não recomendo. Até porque, nesses casos, o grau de deformidade lombosacra é grande, já deve ter um flatback. Então, eu recomendo umas vias onde o ganho de altura e correção de lordose é maior, por exemplo, na via anterior, né? Deixa eu ver outra indicação aqui. Então, a colapsamento discal, né? E basicamente, então, quando eu abandono a via posterior, eu opto pela via anterior. Quando o motivo da dor é a deformidade e não a compressão. Aí, mas como assim? Por exemplo, nos flatbacks e nas escolioses degenerativas, onde você ainda tem um certo grau de equilíbrio, né? O doente está equilibrado na grande maioria das vezes, mas é um equilíbrio compensado, né? E ele tem muita dor axial, não por doença discal. A dor dele não é por dor discogênica. Nesses casos de deformidades, a dor é mais pelo desequilíbrio. Então, eu não recomendo fazer uma abordagem posterior, porque o ganho de altura é muito pequeno no mistilite. No máximo 5 a 10 graus por segmento. Então, quando o motivo da dor é a deformidade, né, é o flatback, doença degenerativa multissegmentar, eu recomendo a via anterior, onde o ganho de altura, o ganho de lordose é muito maior. E aí, nesses casos, se faz justificado a correção por via anterior, né? Agora, quando a dor é por uma lesão segmentar, uma estenose de um segmento, ou uma discopatia de um segmento, ou uma anterolistese de um segmento, com a coluna com o eixo neutro, aí é muito mais racional a via posterior, né? Muito menos agressiva. Então, nesses casos, a via posterior, tá? Não sei se eu fui bem claro. E por qualidade óssea, Rodrigo? Tem algum caso que você abandona a via posterior para tentar colocar um cage com suporte maior, com mais Então, área de enxerto ou não? Eu creio que qualidade óssea é uma coisa importante. Se o doente não tem qualidade óssea, eu adio o procedimento até, por mais tempo possível, até que se faça um tratamento, ou que tente uma outra via onde o suporte vertebral é maior, por exemplo, na via anterior, tá? Mas, de uma maneira geral, eu sou temerário, tá? Ainda, se tem uma coisa que me dá medo é fazer artrodese em paciente com baixa qualidade óssea. Então, se tiver uma opção menos invasiva, do ponto de vista, vamos dizer, instrumental, por exemplo, se for possível só uma dissectomia simples ou uma descompressão simples, eu até prefiro nesses doentes, tá? Eu vou acrescentar uma morbidade menor. Então, eu não recomendo realmente a artrodese se tiver uma outra opção. Eu não recomendo nesse tipo de paciente, né? Agora, só para apimentar aqui a discussão um pouquinho. Em nível L5-S1, Rodrigo, você tendo um cirurgião de acesso como a gente tem um acesso muito bom, que a gente sabe que é um nível onde a morbidade abdominal, vascular é muito menor, indicação primária para ir para um ALIF, você não tem preferido? E por quê? Então, a resposta é, de novo, se o espaço é alto, tá? E é um espaço bom, alto, e o doente ele tem a coluna compensada, desculpa, o equilíbrio está neutro, tá? Eu opto pela via posterior, tá? É mais simples, menos as complicações, como eu já disse, eu mostrei hoje, elas são muito menos severas do que a via anterior, tá? E quando esse espaço, por exemplo, ele é colapsado, tá? Por exemplo, uma discopatia em fase final, né? Não tem mais espaço.
Eu prefiro a via anterior mesmo, né? O ganho vai ser maior e eu não tenho dúvida que restaurar esse espaço e essa lordose no segmento lombosacro vai ser muito mais benéfico para o paciente, ainda mais se ele for jovem, né? Então, eu levo em consideração a via anterior e posterior com base na altura do espaço, não assim por preferência de acesso, tá? É realmente indicação técnica, Eduardo. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz. Alguma instrução sobre o uso de enxerto autólogo anterior ao cage, no sentido de otimizar a artrodese? Eu acho que você já falou disso, né? Que você enche o Isso espaço antes mesmo. de colocar o cage. Isso, a gente coloca, antes de botar o queijo, a gente coloca de rotina o enxerto ósseo primeiro, depois o queijo. Até porque eu já tive experiência de operar com outros colegas que quiseram fazer o contrário e o queijo ocupa um espaço ali que depois não acaba, que você não consegue colocar todo aquele osso lá. Não sei por qual razão a gente acaba não conseguindo, né? E sobrou muito osso. Então, eu nunca tive experiência minha de colocar primeiro o queijo, sempre foi primeiro o osso. O osso fica lá na frente mesmo. Só fazendo um gancho, Rodrigo, você mostrou ali, a gente fez muito isso junto, né? A gente tinha até um moedor ósseo para isso, da importância de a gente colocar esse osso bem macerado, né? Porque a gente consegue realmente colocar uma quantidade muito grande e por ele estar bem moído, ele não vai atrapalhar o queijo a rodar. Porque você pegar a mesma descrição do Harmes, e muito colega fala, às vezes botar um bloco inteiro de osso lá. Eu prefiro botar moído também, porque eu acho que aquilo acaba atrapalhando, às vezes, o queijo a rodar lá na frente. Essa técnica aí do Jaime de botar o bloco de osso, isso é quando não existia ainda esses queijos, ou os queijos eram muito ainda primitivos, aqueles queijos tipo Harmes queijo. circulares. Então, a gente fazia isso na cervical, né? Você molda ali o ossinho e coloca no lugar do queijo. Mas hoje, com o advento desses implantes, a gente vê que isso não é assim de 100% verdade. O osso moído, desde seja autólogo, um osso de boa qualidade, né? Ele tem uma medular óssea boa, viável, o grau de fusão óssea é muito grande. Eu tenho inúmeros casos aqui, que a gente até vê bloco de osso, de ponte óssea formada, né? Lá no livro, quem quiser, tem alguns casos até demonstrados isso lá, pode assistir, pode ver que vão gostar. No chat não tem mais perguntas. Se alguém quiser abrir a câmera e fazer pergunta direta, pode. Fran, você quer fazer alguma consideração a mais enquanto o pessoal se encoraja a fazer pergunta? Acho que a aula do Rodrigão foi bem legal aí para os residentes, né? Baseado em preceitos que são importantes, né? A gente vê que às vezes falta realmente até para cirurgiões mais experientes alguns conceitos básicos que o Rodrigo ele faz questão de enfatizar, né? Esse conhecimento anatômico, a questão da segurança, né? A questão dos problemas que podem acontecer. O cirurgião ele tem que estar preparado para tudo isso aí. Você falou, Rodrigo, da questão do TLIF, né? Você vê a indicação para você ter que mexer nas duas facetas. No seu livro você fala que a indicação maior realmente é de você fazer o trabalho da faceta no lado que você vai colocar o queijo, né? Que Isso você isso é vai, importante, eu não comentei aqui, exatamente. né? Não sei, algumas listeses eventualmente. Outra coisa que você falou também, que eu fiquei pensando, não sei se já teve experiência com aqueles queijos de Stratis que estão surgindo aí. Eu vejo uma grande aplicação, mesmo nessas situações que você coloca como uma contraindicação relativa, dos discos baixos, né? Você consegue colocar o queijo, realmente ele é bem planinho e você consegue elevá-lo para uma altura que você quiser lá. É uma chavezinha Isso. que é milimétrica, né? Eu acho que essa contraindicação vai ficar cada vez mais relativa. Esses queijos, na verdade, eles foram desenvolvidos até para tentar ajudar os mecanismos de fusão em cirurgia endoscópica. Então, você pensa, a pessoa tem um portal de trabalho em torno de 6, 7 milímetros lá e está conseguindo colocar um queijo e distrai, né? Uhum. Eles estão fazendo a parte do trabalho do disco, às vezes por via endoscópica também, hoje em dia. O que é o seguinte, isso eu não falei mesmo, que não dá para falar tudo, mas o Franz lembrou, vou fazer o gancho, né? Eu utilizo, a gente tem que falar e escrever, né? De uma maneira a imaginar que quem vai ler e é um homem médio, né? Então, eu tenho que imaginar que eu não posso falar que dá para fazer com o Pifferman 5, disco colapsado, porque eu demorei muitos anos para aprender e apanhei muito nesses casos. Então, eu coloco uma contraindicação relativa.
se o cirurgião tem experiência em discos colapsados, né, Pifferman 5 e 4, não é uma contraindicação, é relativa, desde que tenha a experiência própria do cirurgião. Então, para o homem médio, aquele que está começando a sua curva, está começando agora, por exemplo, o nosso público agora, Pifferman 1, 2 e 3 é o ideal para eles. Tem um espaço bom, pouca perda de altura, né? E sobre os cases de Stratas, eu não tive experiência de utilizar na prática, eu já tive experiência de usar em curso de cadáver, né? O que eu conheci, ele é muito bom, ele faz realmente esse ganho de altura, tá? Eu não sei se em colapsamentos discais, se você não fizer um release ósseo completo, se ele não vai acabar fazendo um subsidence, ao invés de ajudar, eu não sei, né? Eu não faria de cara isso, sem antes fazer um release completo, né? Ou seja, as duas facetas, então, o que o Franz está falando, quando que eu faço e como, em casos de Pifferman 5, que é aqueles colapsamentos discais. Eu faço a facetectomia bilateral, né? Que é o chamado release ósseo. Aí, a dissectomia e o TLIF eu faço pelo lado mais sintomático. O doente sempre tem um lado que é mais sintomático que o outro. E no lado contralateral, eu coloco aquele distrator intersomático, a shaver, coloco a shaver dos dois lados, vou abrindo gradativamente até conseguir colocar o mais alto possível. Eu tenho que sentir a aceitação do espaço discal, não posso já ir abrindo de forma intempestiva, que eu vou fazer uma fratura do platô, e aí vou inviabilizar o procedimento, porque o cage, você colocar um cage no platô fraturado, o cage não roda, e aí é um Deus nos acuda, né? Então, vai fazendo uma abertura gradativa, lenta, dos dois lados. Quando você sentiu que chegou no limite do nível, você deixa uma shaver de um lado aberta, né, um distrator, e faz o seu TLIF do outro lado, coloca o osso, o cage, aí a hora que for rodar o cage, você vai tirando aquele outro shaver. Aí eu vou fazer agora a minha experiência a respeito disso, né? Eu acho que fazer tudo isso, né, como o Eduardo disse, advindo do Alif de uma forma muito bem técnica, eu não recomendo mais, né? Eu acho que é danoso, eu vou abrir 2 forames do paciente, eu vou correr o risco de uma fratura de platô, sendo que eu tenho uma opção pelo Alif. Então, o que eu faço? Quando está muito colapsado, tem uma osteofitose marginal muito grande, eu faço o release atrás, pego essas facetas, essas 4 facetas como um enxerto e faço o Alif com o release, que aí eu vou ganhar uma altura boa e não vou ter o risco de fazer uma abertura em boca de peixe, né? Se você fazer um Alif com um colapsamento discal, às vezes você estenosa o forame atrás e não faz uma abertura em paralelo, você faz uma abertura em boca de peixe, que não é o ideal. Então, quando está muito colapsado, eu faço isso. Então, release com Alif na frente, né? Agora, se é um Pifferman 4, aí pode ir direto para um Alif, né? Aí você faz só a abertura anterior e é suficiente. Aí, nesse caso, eu tenho que escolher de onde eu vou tirar o meu enxerto, né? Pode ser tirado da frente, né? Ou se você for fazer a passagem dos parafusos, fazer uma complementação, né? Uma suplementação de fixação, aí já tira de trás, faz logo o parafuso primeiro, né? Aí é questão não tem regra, é uma questão realmente de preferência do cirurgião. Eu gostei do homem médio que você falou aí, Rodrigo, porque assim, você já está num nível acima, né? Assim, de fazer mist leaf. Eu fiz muito mist leaf também. E eu comecei a ver as dificuldades e os problemas que eu tinha, não só em relação ao que você falou, mas, por exemplo, os poucos problemas, o mist leaf vai muito bem, mas os poucos problemas que eu tive, a imensa maioria das vezes foi no L5-S1. O que eu percebia no L5-S1? A anatomia do L5-S1, ela também é uma anatomia diferente, porque o disco ele é muito alto na frente e muito fino na parte posterior. E quando você vai colocar o cage, se você coloca um cage fino para passar bem na parte posterior, ele fica folgado na parte da frente. Se você coloca um cage alto, da altura que precisa, ele vem, às vezes, machucando o platô. Aí, muitas vezes, a gente fazia essa manobra de você fazer uma facetectomia bilateral, colocar o shaver, abrir, porque aí fica lindo, você consegue colocar o cage, minimizando essa questão anatômica e ia muito bem.
Só que aí, exatamente, vira uma trabalheira que a hora que você começa a pensar, você fala, pô, já vou para um Alif direto, já que hoje eu tenho a gente tem uma condição boa, uma expertise muito grande, enfim, já foi essa fase, faço, não faço. Então, Isso. eu, particularmente hoje, dificilmente o 5.1 eu prefiro o Mist Leaf em relação ao Alif. Estou falando uma questão técnica, não de indicação. Acho que a indicação você colocou aí está perfeita, e porque a gente acaba tendo esse recurso em mãos. Mas só assim um detalhe técnico aí, que assim, eu via de problema às vezes no L5S1, né? Você não conseguir colocar às vezes o cage naquela posição mais anterior, porque ele fica folgado ou ele dá problema na hora de entrar. E aí tudo bem, você consegue minimizar isso. E aí, nesse sentido, eu acho que o case de Stratio que o Franz colocou vai ajudar, porque você não precisaria, nesses casos, fazer uma facetectomia contralateral, porque você entraria com case de tamanho baixo, coloca na posição anterior, e aí sim ele chega na altura adequada para acoplar ali no platô, sem fazer a função que eu também acho que não é do cage, que é de querer ganhar altura com cage de lift, você vai forçar o platô. Então, eu acho, Franz, que essa questão do cage de Stratio, como o Rodrigo falou, os casos que tem que fazer release, mesmo ele comentou aí que ele faz até em caso de Alif. E a questão do distrátil, eu acho que facilita muito a inserção do cálcio, né? Porque tem gente que está no nível da curva de aprendizado, tem disco como o 5.1, que ele já é problemático por natureza, e ele vai facilitar muito esse passo técnico aí, nesse sentido, eu tenho certeza. Tem um adendo também que eu falo, o Mist Leaf é uma técnica bacana, né? E eu acho que tem muita vantagem em relação à preservação de tecidos moles, né? Não sei se tem uma estratégia, Rodrigo, mas uma coisa que me impressiona às vezes um pouco, né? Eu lembro bem disso aí, eu estava na época da Unimed Paulistana ainda, eu fui fazer um T-Leaf 2 níveis aí, eu apanhei um pouquinho. Mas o aparelho de radioscopia lá da CD, se você olhar na margem inferior direita dele, tem o número de shots. Eu terminei a cirurgia com 320 shots de radioscopia. Eu achei Eu já que... usei cirurgia com mais de 500, cara. Então, eu acho que é uma carga de radiação muito grande. A gente, como cirurgião, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso ainda. Estava vendo um webinar recente aí, a incidência de câncer papilífero de tireoide em cirurgião de coluna é 80 vezes maior que a população normal. Então, eu acho que é uma desvantagem que a gente tem que levar em consideração. E eu falo para os residentes também, a gente está fazendo aberto, não sei o que, poxa, mas tem TLIF que a gente faz aberto, eu bato 2 raio-x, a gente bate raio-x um pouquinho para bater o queijo e virar ele, né? E a gente já checa o parafuso como é que tá já com esse raio-x daí. Eu acho que a técnica aberta também, para você trabalhar o leito de fusão, a gente não deve eliminar a técnica, né? Eu acho que você trabalha bem também o leito de fusão. Você consegue decorticar mais osso, você consegue pegar o carper, né? Trabalhar bem a parte, né? Se você quer uma fusão sólida, eu acho que a técnica aberta, apesar de se machucar mais tecidos moles, não deve ser uma técnica também que deve ser desprezada, não. Isso tem razão. Isso é uma coisa que você já fala faz tempo, já, sobre essa questão aí. E isso realmente é a maior, vamos dizer assim, é a parte que é indiscutível no Mist Leaf, que realmente a gente depende muito mais da radioscopia do que nas outras técnicas, na aberta, né? E, infelizmente, isso é uma verdade. O que a gente tem que fazer realmente é tomar o cuidado com a proteção radiológica, proteger a cervical, até óculos radiopaco. Eu usava muito isso, mas é muito incômodo. A questão mesmo de a molecada nova acostumar desde do princípio, né? Mas isso é inerente à nossa profissão mesmo, né? Mas, assim, se você limitar a sua indicação para casos, assim, extremos, né? Você não vai fazer isso todo dia, né? Eu acho que o colega que fala que eu faço 2, 3 TLIF por dia, ou ele é mentiroso ou ele está super indicando, porque a gente sabe que um doente bem indicado é a minoria dos casos que a gente vê. A gente, às vezes, bloqueios epidurais, às vezes não dá nem tempo de você marcar um bloqueio, o doente já sai daquela crise. Então, assim, é, é um problema sério a parte radioscópica, mas eu não vejo assim como
a mazela, né? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, são 9h30 já, eu acho que aqui, se a gente continuar, dá para a gente discutir aqui até a meia-noite Quem tranquilamente aqui ganhou o livro aí? Quem com essa ganhou? turma. Então, Ó, tá aqui o vamos livro. fazer o sorteio do livro aí, Silvio. E, e aí, quem se interessar mais pelo tema aí também, não só aí ter um contato do Rodrigo para o livro, mas esse assunto é um assunto que a gente abordou também várias vezes, até na Escola Paulista, a gente tem algumas coisas no nosso site lá, e aí tem como vocês se aprofundarem mais nesse assunto aí específico. E os Diga, Rodrigo. vencedores, eu deixei meu e-mail aí para os vencedores do livro. Quem ganhar, depois me passa o e-mail para a gente resolver como que vai fazer a entrega, né? Poucas pessoas preencheram a ficha de presença, queria que o pessoal preenchesse lá a fichinha para poder participar do sorteio, né? Todo mundo preencheu? Não. Se não tiver preenchido o Sim. nome, não tem como entrar no sorteio. Quem não Não tem preencheu aí, vamos como dar 2 ver a minutinhos para câmera aí do preencher. pessoal aí? Como é que põe o pessoal aí? Não estou vendo ninguém? Então eles ligaram, tá habilitado. Então só vai participar quem habilitar a câmera aí. O Edu tá aí. Porra, Edu, tá no escuro, meu. Tá desligado o microfone, doutor. Tá desligado, Edu. É o doutor Eduardo. Professor, gostei da aula, parabéns. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Claro, você já Então, Enquanto isso, manda. vai todo mundo preenchendo a lista aí. uma curiosidade. No caso, como o senhor falou da instabilidade que se forma na coluna, a endoscopia vai formar uma instabilidade, correto? Quando você faz uma A cirurgia. própria doença de disco, né? O disco lesado, rompido, destruído, isso já é um certo grau de estabilidade. Então, é um adicional a mais, sim, de estabilidade, né? Só uma endoscopia, mesmo que mínima, alguma coisa você vai soltar ali, um ligamentinho amarelo, vai estabilizar um pouquinho mais, mas grande estabilidade é você tirar aquele núcleo, né? Pela dissectomia endoscópica. Mesmo a própria endoscopia, por mínimo que seja, lá você está tirando o núcleo do disco. Então, isso é uma instabilidade. Aquele disco vai achatar um pouco mais, não que vai ser motivo de dor, mas alguns casos podem sim formar uma deformidade ali segmentar e estabilizar e mais para frente voltar a ter dor, né? E quais casos que vão acontecer, isso eu não sei. Mas eu estou dizendo que o Mistelif é aquele método de você prevenir a deformidade, né? Então, o cirurgião moderno tem que pensar lá na frente. Já que eu vou causar uma instabilidade por remoção do disco, e isso vai deformar de alguma maneira, eu não sei quem vai sentir complicação, quem não vai, então vamos prevenir a deformidade. Então, é um pensamento moderno, esse pensamento de prevenção de deformidade, né? Entendeu, Eduardo? Porque eu tenho visto muita gente que foi operada há algum tempo, 2, 3 anos, de uma hérnia só, e depois desse tempo voltou a dor. A dor Isso, voltou a é o vir que eu estou mais forte. dizendo. Esses casos, a culpa não é da endoscopia, a culpa é da doença do Não disco. estou falando isso. É doença do disco. Ele está com o É disco doença do lesado. disco, Aí, isso. aí o cirurgião foi lá e raspou lá dentro. Alguns casos vão ficar com mais instabilidade que já está, aquela instabilidade crônica. Não estou dizendo a instabilidade de fratura aguda. Então, essa visão de instabilidade crônica, os cirurgiões, muitos da atualidade, não têm essa visão, né? Tem que ter, que a deformidade é um sinal de instabilidade crônica, glacial, né? O Benzel deu esse nome, não sou eu que estou falando, né? Então, é uma deformidade que você vai ver o problema lá na frente. Então, vamos prevenir essa deformidade, como? Estabilizando o segmento de uma maneira correta, com o disco alto, com o disco a verga na posição, vamos corrigir a deformidade, a holístese, né? Então, a correção de uma maneira anatômica, não a fusão óssea de uma maneira sem correção. Aí é maléfico, aí é melhor só fazer a descompressão. Mas até de encontro que o Dr. Franz falou, eu acho que o bom casamento da endoscopia, me corrija se eu estiver errado, seria colocar um cage lá, esse cage que você consegue fazer a distração in situ, né? A correção do espaço ela é bem-vinda, né? O fato do queijo ser distrátil, você colocar ele já alto,
Aí é coisa técnica, você pode colocar um queijo maior que o espaço, sem ele ser distrátil. Você abre, como eu mostrei lá, você coloca os parafusos do outro lado para usar o parafuso como distrator. Aí você abre o espaço para ele ficar maior do que o queijo. Aí você coloca o queijo facilmente, né? Não, eu Os sei. queijos mais modernos já tem esse formato bullet, né? Que é a ponta fina e ele vai abrindo a parte de trás. Dr. Mas Marcos o que eu estou Silva. falando, doutores, o que eu estou perguntando é o seguinte: a minha pergunta não tem muito a ver com a aula, mas é o seguinte: não seria melhor fazer a endoscopia e já colocar um cage para prevenir isso, o futuro da dor? Ah, sim, entendi. Isso aí é uma coisa que o futuro vai dizer, né? A gente precisa de um cage que seja compatível com o canal de trabalho, porque a endoscopia, eu acho que o cage não passa naquele canal, é muito pequeno, então temos que inventar um cage diferente. Ao mesmo tempo, temos que inventar uma maneira de um cage que fique na posição sem necessidade de parafuso, né? Sim, Seria, sim, seria stand-alone, né? O que a sim. gente já sabe que ainda tem uma discussão que não é uma coisa assim muito bacana de fazer. Tem alguns casos que... Então, assim, é um negócio para o futuro ainda, usar a artrodese intersomática por via endoscópica, né? É uma coisa ainda que está... Eu já vi alguns casos, uns trabalhos aí, mas é coisa ainda que está nascendo, né? Isso vai existir no futuro próximo. Porque eu me lembro que lá no começo, quando eu comecei, há muito tempo atrás, não vou falar quanto tempo, que você vai falar que eu sou velho, né? Mas os Tinha cabelos aquele... cromados não mentem. Não, mas eu tô gatinho ainda. Tinha aquele queijo que era tipo um parafuso que o pessoal fazia dissectomia e colocava só o queijo enrosqueado lá dentro, né? Lembra? Você chegou a pegar isso? Não, eu não sou. Meu cabelo Já não vi é uns tão Queijo raio-x cromado. Bach? disso aí. É queijo Parecia, Bach. ele parecia um parafuso na vértebra. É o Parecia um BAK, né? parafuso. Queijo Bach. É o baque. Doutor E tinha Marcos até um Silva vai espaço. fazer perguntas? Hã? Doutor Marcos vai fazer alguma pergunta? Eu fiz o site no chat, você até elogiou, falou uma ótima Cadê? pergunta. Cadê a pergunta? Eu já respondi? É, da via Já em anterior. relação às... Tá bom. Ó, o pessoal, só vamos proceder o sorteio aí, que senão a gente está estendendo muito aí. Senão depois o Silvio cobra hora extra nossa aqui, pô. Brincando. Ô, Silvio, Deixa eu o perguntar se pessoal já sortear alguém que já saiu da reunião, sorteio de novo? sorteia Claro. de novo. Tá. Não é justo Então, quem está aqui, né? Escutando até o fim. É. Pode bom, sortear então aí, para privilegiar quem ficou até o fim, né? Você vai. Lá, o Silvio vai botar aí, ó. É acho que ao vivo aqui. estão visualizando minha área de trabalho, né? Uhum. Opa, a chance tá grande aí, tá 20%, hein? Então, aqui são os nomes que preencheram, tá? Eu sorteio os dois de uma vez ou um de cada vez? São Um de dois livros? cada, fica mais emocionante, né? Então tá. Vamos ver quem foi o primeiro. Número 7 Você é o sabe que muda, né? O primeiro é 1 em 11 a chance, o segundo Ricardo agora vai Andrade. ser 1 em Fala aí, 10. tem que abrir a câmera aí e se Ricardo Andrade está apresentar. na sala? Quem que é? Ricardo Andrade, abre a câmera. Fala de onde Hospital que Clinerp. é, de onde que ele é. Olá, boa noite. Cadê o Agora, o Ricardo? Clinerp é Obrigado. onde? É Rio Preto, não? Não, é Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ih, Rodrigão, você vai ter que ir Ah, lá para Cabo Frio entregar esse livro, hein? é residente de ortopedia ou de neuro? Ortopedia. Tá em que ano? No R4, R5? Não, eu já terminei. Eu terminei em Ah, 2018. Fiz o legal. R4 em Petrópolis, no Hospital Santa Teresa. Então, Legal. passa o seu endereço no meu e-mail, que eu mando pelo correio para você. Tá ok, tá ok. Muito obrigado aí pelo livro. Obrigado, eu que Valeu, agradeço aí pela Ricardo. atenção. Valeu, gente. Obrigado. Vamos ver o segundo sortudo aí. Agora tem mais chance, agora é 1 em 10, hein? De novo? Cadê o nome do sorteado? O cara foi de novo, viu? O cara ganhou duas vezes, gente. Oh, pera Ganhou aí. 2 vezes, não pode, Ricardo. Tem que Não devolver o pode, é livro. um só. Sorteio de novo. Onde que sai o nome do... Apareceu o número ali, ó. Apareceu o 7 de novo. Ah, Agora o é o 5. número. Quem que é o Tá. 5 na lista?
Isaac. Ah, o Isaac aí, ó, da escola, Não, o ganhou um Isaac livro. já tem, ele não tem? Isaac, você já tem um livro? Ele já tem, hein? Acho que Não ele vale saiu. vender, hein, Isaac? Tenho Não, sim, você- já tenho sim. Então passa sorteia para outro, sorteio de Silvio. novo, aí. Não tem prêmio alternativo, Isaac. Ó, deram sorte aí, hein? Nós vamos, o Franz vai deixar você operar mais uma hérnia aí. Ei, cara. Pô, de novo, tá zoado isso aí. 8. 8. Vitor. Vitor. Vitor, Opa, tá da aí? USP de Casa Ribeirão. Grande. Tá aí? Abra o vídeo aí. Esse aí conhece o meu sobrinho, Jean, hein? Ou ele é da ortopedia? Deixa eu ver. Tá na sala? Vitor? Não, perdeu. Não, acho que não tá. Poxa, será que ele só deixou a câmera? Quis dar um passa-moleque? Vitor, abra a câmera, Vitor. Senão não ganha. Não, não tá. Ó, Sugiro faz o dar para seguinte, uma das doutoras que estão aí. se ele voltar depois, você vai ter que dar um terceiro livro, hein, Não, Rodrigo? tudo bem, se ele voltar em tempo, hein? Quem tiver o zap dele, manda aí, que ele tá perdendo o livro. Ele deu migué, deixou a câmera aberta e foi embora. Vou atualizar aqui. Então. 2. Marcos Thiago. Daniel, é isso? Não, Thiago. Thiago. Thiago Araújo deve ter também. Tem, Thiago, livro? Oi, boa noite. Já tenho, já. Tá aqui. Então. Pô, tem que excluir os caras da escola. Você deu livro para todo mundo já, Rodrigo? Eu acho que o Franz que deu. Eu deixei com o Franz uns aí, ó. Pô, o Fran só deu para os caras da escola, hein? 6. O Marcos Bairrista. Daniel. Marcos Daniel. Daniel. Marcos deve ter também. Cadê o Marcos Daniel? Também deixou ligado e foi lá, foi embora, foi para a igreja rezar. Ó, dá para uma das duas moças aí, das doutoras? Não, vamos seguir na ordem aí, porque senão, tudo... pode até dar, mas tem que sortear, é sacanagem. Tem que sortear, vai acabar chegando nelas. Né? Letícia. A Bruna deve ter da escola. Letícia. Pronto, a Letícia. A Letícia é aluna. Aí, ó, o Edu. A Letícia cadê a acompanha Letícia? todos. Letícia, abre o vídeo aí. Ganhou um livro. Tá no banheiro. Não, ela tá aqui, ó. Ela tá aberta já. Cadê? Cadê Abre a a câmera Letícia? aí. Deixa eu ver se a Letícia é quem eu estou pensando. Foi assistir a primeira neurocirurgia da vida dela comigo, não foi isso? Sim, eu mesmo. Cadê ela? Cadê Letícia, da onde ela? Ela é aluna ainda de medicina, não é isso, Letícia? Sim, Você está em que ano, Letícia? ainda estou na graduação. Estou no segundo. Aí, que beleza. Ganhou um livro, ó, já vai estudar aí pelo livro do Dr. Rodrigo, Então, hein? ó, já que ela é da Muito graduação, obrigada. vamos prestigiar o... Manda o seu endereço para mim, ou você pode... Ela é de São Paulo? Eu sou. Então, faz o contato aí, que depois eu passo o endereço, você pode pegar aqui no meu consultório. Já que Tá, ela ô, é Letícia, aluna, já marca de assistir o Misty com o Rodrigo, que a cirurgia é bonita. Ele faz eu vou sortear bastante. mais um que eu prestigiar os residentes, Nossa. vai. Sorteia mais um Bom. aí, tem que cair para um residente agora. Tá, então o Rodrigo vai dar um terceiro livro aí, vai sortear todo mundo. Que eu acho que deve ter só mais um que não tem o livro aí. Você já deu para todo mundo o livro? E cadê? Tinha 20 participantes, cadê esses 20? Ó, aí? tem o Marcelo Ferraz aí, mas ele já é graduado, não é residente. Vamos ver se Isso cair aí. ele no sorteio. 5 já foi. 10. Deixa eu... Quem é o 10? Esse preencheu agora, no final do... Marcelo Ferraz. Olha lá, brinquei Opa. ainda. Ferraz já sabe tudo de Misty. O Edu já deu para ele, não deu, Edu? Não foi, não ficou comigo, não, doutor. Eu te dei um monte também. Parabéns, Rodrigo. Parabéns pela aula. Eu vou dar para o serviço. Ô, Rodrigo, deve ter Então, vou 2 ou dar 3 pro só para Marcelo. ganhar o livro aí. Dá Vou para dar todo pro mundo. Marcelo, Vai. então. Os residentes nossos lá na Heliópolis para prestigiar. Ah. Parabéns. Faz a lista de quantos você tem aí, que eu ainda A tenho algumas Thalita unidades. não é residente? Cadê a Thalita é da Unifesp? A Thalita mas eu acho que ela já tem também. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, abre o vídeo quem não tem o livro. Porque se abre for o vídeo pouco, aí. o Rodrigo vai dar para todo mundo aí. Vamos fazer assim, é melhor. Quem não tem o livro? Os caras foram tudo embora. Ah, não, tá aqui, ó.
Wanderson. Cadê, Wanderson? Abre o vídeo aí. Opa, boa noite. Você é da onde, Wanderson? Vou anotar aqui, ó. Eu sou aqui do Hospital São José de Santa Casa de Porto Alegre. Tá no bom. quinto ano. A gente Wanderson, tem o nome e o e-mail de todos eles aqui, doutor, que eles preencheram. então a passa do Wanderson, que abriu, né? O Ricardo, passa do Ricardo, que ganhou. A Eu já Letícia separei aqui, ganhou, todos que três. sorteados já estão separados aqui. De onde que é o Francis? O Francis ele trabalha comigo, da Spine Level. Ah, tá bom. Então pula aí. Tem mais aqui. Tá aí, que eu não tô vendo. Ah, acabou aí, né? Só o Wanderson, Ó. então, né? Olha o meu aqui, ó. O meu tá em mãos, ó. Então, Marcelo. Ô, Edu, você leva para o Marcelo? Levo. Tá bom. O Marcelo, Marcelo, Ricardo, a Letícia. Wanderson e Letícia. São os Isso. Me quatro. passa, então. Me passa, Silvio, desses nomes aí. E, Tá pessoal, me manda um e-mail, então. Só vou esquecer, hein? Não, todo mundo preencheu aqui o nome, e-mail, a gente manda para o senhor. Ah, tá bom. Então, maravilha. Muito obrigado, parabéns pela aula. Pessoal, eu vou fazer, então, os comentários finais aqui, agradecer novamente aí o Rodrigo, a aula realmente é muito boa, vale a pena assistir depois com calma, pegar mais detalhe anatômico, essa questão dos andares aí, o Rodrigo, quando ele era residente mais velho nosso lá, ele sempre frisava isso, desde cirurgia de dissectomia, isso é uma coisa que, quando você tem isso em mente, ajuda muito na cirurgia, independente de qual seja ela. Então, agradecer novamente, Rodrigo, pela disponibilidade, pela aula muito boa, e o pessoal que ficou aí até o final. Daqui a 2 semanas nós vamos estar retornando aqui com mais um tema, a gente ainda está definindo o palestrante, mas em breve a gente publica lá no nosso Instagram da sociedade. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos eu aí. agradeço aí a todos também a oportunidade. Parabéns, parabéns. Obrigado. Até logo. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Parabéns, até mais, Rodrigo. tchau. Até logo, tchau.